Olá, atiradores! Bem-vindos ao ChumboCast de número 73. E hoje vamos conversar com vocês aí sobre assuntos variados, assuntos comuns na vida dos atiradores de pressão. Olá, atiradores! É isso mesmo. Vamos lá a esses assuntos. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Leonardo do canal Shooter e eu estou curioso para saber o que são esses assuntos variados. Pelo que eu entendi, o Charles vai botar a gente numa sinuca de bico. Na verdade, Olá. a gente decidiu que o assunto variado é agora. Cada um fala um assunto e eles não têm a mínima ideia do que vão falar. Isso aí. Olá, pessoal. Eu estou com vocês e vamos criar na hora o assunto. Então, vamos lá. Hoje vai ser um episódio um pouquinho mais curtinho, que a gente está com pouco tempo aqui para gravar. Estamos aí reorganizando aí a nossa grade de gravação, porque a Ivanilda agora ela está com um novo horário do trabalho e não dá para gravar mais no sábado pela manhã, como a gente costumava fazer. A gente ainda está se acertando, então o episódio de hoje vai ser um pouquinho mais curto. Vamos lá! O primeiro assunto que eu vou trazer à baila tem a ver aí com o que eu vi acontecer, com o que eu testemunhei no domingo. O Leonardo também, no final de semana, né? O Leonardo também testemunhou isso. Teve lá o torneio de tiro de pressão lá no Espaço Mané Vinagre, em Pindamonhangaba. Foi o torneio Tiradentes de tiro de pressão. E as provas aconteceram no domingo, pela manhã, até o começo da tarde. Tivemos papel 10 metros, papel 25 metros, carabina Springer, mira aberta. Tivemos uma prova de plinking de papel, que também é carabina Springer, 18 metros, e a famosa prova do WRABF, tiro apoiado, prioritariamente com PCP, mas quem quiser poderia levar uma Springer. Mas, enfim, o que eu visualizei, o que eu testemunhei, e é algo que eu sempre evito fazer, porque quando você faz esse negócio, a chance de dar caca é muito grande. Para quem participa de provas, participa de competições, ou, por exemplo, como o Rondon, né, que ele tem que marcar um dia que ele vai para o sítio atirar, então vou para o sítio atirar, aquele dia já é marcado, é longe, não tem jeito de voltar para casa, não é perto para você fazer o trânsito, enfim. É o tal de resolver mexer na carabina na véspera. Isso a gente... Olha lá, o Leonardo até riu. No sábado, a gente, nesse torneio, pelo menos 3 atiradores se viram no domingo lidando com armas que não estavam funcionando como eles esperavam. Por quê? Porque eles resolveram mexer com elas no sábado, na véspera da prova. E... Eu mesmo sei. Meu luneta tudo antes. Exatamente. O cara resolve pôr luneta antes e tal. Aí o que acontece? Na correria, enfim, a pessoa está correndo. Ó, quem chegou aqui, que ela quer subir na caminha dela. Acabou de almoçar. Aí, boa tarde, gente. Melissa na área. Então, aí o que acontece? A pessoa resolve mexer na arma, resolve montar a luneta, resolve fazer alguma coisa. Na véspera, aí quando vê aquilo, ou aquilo já não dá muito certo na véspera e a pessoa já não tem tempo de consertar, liga o foda-se, vai domingo contando com a sorte, ou ela acha que funcionou, mas na correria ela não fez todas as verificações necessárias, ou esqueceu alguma etapa, alguma coisa assim, e chega no dia, a arma dá pau. Foram 3 armas que deram pau nesse torneio. Uma delas, ainda o atirador conseguiu meio que lidar lá com a coisa e ainda não foi todo perdido. Mas dois não puderam atirar com aquela arma, porque a arma precisaria de mais tempo aí do que se tem antes de uma prova. Rondon, o que você acha disso? Você que, por exemplo, o Rondon já falou que amanhã ele vai para o sítio e vai passar o dia inteiro no sítio atirando. Você, na véspera de fazer isso, você acha que é legal você... vou pegar e mexer na minha arma hoje? Olha, Charles, eu já deixei de ir atirar, ou seja, eu cancelei o dia de tiro por conta de situação assim. Eu vou pegar a arma não funciona, eu tento ali rapidamente botar ela para funcionar, vejo que não funciona, eu já desisto.
Porque, olha, é complicado. A arma você tem que mexer antes, você tem que estar com ela pronta antes. Deu algum problema de última hora, você acaba tendo que desistir do tiro. Agora, eu sempre procuro 1 a 2 dias antes dar uma revisada em tudo, né, toda a traia de tiro, para realmente sair tendo garantia que tudo aquilo vai funcionar. E você, Leonardo, você testemunhou isso lá, você que participa de provas grandes aí do Campeonato Brasileiro, e aí, como é que você faz? O que você acha de mexer antes? Charles, o ideal é você chegar na semana anterior já com a arma toda redonda. O certo mesmo é fazer as revisões periódicas durante o intertemporada, manter a arma depois estabilizada durante a temporada toda, só mexendo quando necessário. Mas, assim, eu entendo. Eu vou dizer para você que eu entendo perfeitamente. Porque tem hora, cara, que você resolve atirar, por exemplo, com uma arma que não é a arma que você atira sempre. Aí você pega a bichinha, atira no dia anterior e percebe que ela não tá 100%. Aí você tenta corrigir. Ou, que nem meu caso, eu reestruturei todas as minhas lunetas, porque eu peguei nível novo, uma série de coisas. Todas estavam sem lunetas. Todas. A única arma minha que estava com luneta montada era a Cricket, porque eu montei no dia anterior do Campeonato Brasileiro, também da última etapa, que eu fui lá no clube rapidão só para montar a luneta e zerar ela. Mas eu entendo que às vezes falta tempo e o cara quer dar aquele ajuste final. Recomendado? Não é. Devemos evitar ao máximo, a gente deve ter tempo de mexer, corrigir algum eventual problema, testar sistematicamente a arma para ver se ela está estável. Mas eu compreendo aqueles que passam por uma situação que precisa resolver rápido, que não tem tempo, que quer dar aquela mexidinha e acaba fazendo esse tipo de coisa. É normal, é parte da ansiedade do jogo, da competição, é parte de uma série de fatores aí da nossa vida cotidiana que nos impede de fazer o que a gente gostaria no tempo que a gente gostaria, mas não é recomendado. Não é recomendado. Então, beleza. E você, Ivanildo, você também tem esse negócio de você sair, né? E pode ser que quando você saia, se a arma não estiver legal, você também não atira. Aí a vantagem é quando você tem a opção de mais de uma carabina, né? Principalmente se for sair somente para treinar ou diversão, que você leve mais de uma. Em dia de campeonato, como todo mundo já sabe que só participei de um, o que eu fiz? A semana inteira eu atirei com a carabina para poder ter certeza que estava tudo certo com ela, para que não tivesse que fazer nada no dia, porque pela experiência do que eu vejo todos fazendo aí, é muito arriscado de na hora você achar que está melhorando e acabar complicando, ou a sua ansiedade acabar complicando mais ainda. Então é você tá sempre saindo com mais de uma carabina quando for para diversão, igual o Rondon vai atirar, e quando for campeonato, você pelo menos ir com carabina suficiente para mais de uma prova, assim você não deixa de participar de nenhuma, caso alguma dê ruim. Gente, é triste ver o cara lá, animado para a prova. Aí quando vê a arma não funciona, né? Gente tentando, a prova acontecendo, a arma dá pau, a prova rolando e a pessoa, enquanto todo mundo atirando, o cara desesperado tentando consertar a prova, a arma para fazer a prova e não dá certo. Imagina você que, por exemplo, alguém que roda 20, 30 quilômetros, chega lá, a arma não funciona, tem que voltar para casa. Então, gente, não mexe, não deixa para fazer ajuste, para fazer alguma coisa na arma, bem antes de você ir para uma prova, para um local de tiro longe, porque a chance de dar problema, a não ser que a arma já não esteja funcionando, né, Leonardo? Aí se não estiver funcionando mesmo, mas se está funcionando e o que você precisa ou quer fazer é, vamos dizer assim, eletivo, ou seja, não é totalmente necessário para você fazer o tiro, evite. Vamos lá, Rondon! Pessoal, nessa semana que passou, surgiu uma pequena discussão nas lives e eu gostaria de saber de vocês. Arma de pressão, a mola, é realmente tão mais ruim do que uma arma com gazan? O que vocês acham? Eu acho que não. Até porque existe... Aí que está, depende da arma.
Existem armas que na mola são muito boas. Cometa Fusion na mola é muito boa, é até melhor que com Gassan. As HW, tudo mola. As TX, a Diarms, Pro Sport, tudo mola. Existem armas a mola, as Perum, que são as antigas Eslávias, são a mola. Quer dizer, existem armas a mola muito boas. E existem armas com mola que não são tão boas. Acho que depende da arma, não dá para generalizar. E você, Leonardo, que diz? Eu concordo com o Charles. Tem armas que nem ficam boas no Gassan. É o caso da própria HW, cara. As HW até hoje que eu vi com Gassan não ficam 100%. E as Perum que eu já vi com Gassan também ficam pior que as que eu já vi bem feitas a mola. Então, assim, eu não sei até que ponto é vantajoso entre Slávia, né? Eu não sei até que ponto é vantajoso. Também concordo com o Charles que as cometas costumam ser armas que ficam melhor na mola do que no Gassan. Entendeu? Então, assim, é muito do projeto da arma, concepção, e assim por diante. A grande vantagem do Gassan é que ele tem menos vibração. Se você conseguir controlar isso na carabina com encamisamento, esse tipo de coisa, você também chega muito perto. Só que o Gassan também tem uma desvantagem. Ele descarrega a força de uma forma muito mais brusca do que a mola. A mola ela inicia com uma força maior, mas ela vai aliviando conforme estende. E o Gassan não. O Gassan tem aquela porrada que é mais ou menos constante. Então, dependendo do projeto da arma, isso não é vantajoso. Agora, por exemplo, tem armas que no Gassan é incrível, que nem CFX. CFX na mola... Não. Agora, botou o Gassan, outra arma, outra coisa. Entendeu? E você, Ivanildo? Eu acredito que você já tenha tirado também com carabina ou armas com mola. O que você nos diz? Então, acho que depende muito da ocasião do atirador, né, se ele vai poder mexer ou não. Eu atirei, tem a minha Hunter 440, que eu usei ela antes de ser preparada e depois que ela voltou, foi coivando. Então, ela já era perfeita e voltou melhor ainda. Então, depende muito. E como a minha experiência ainda é pouca, estou aprendendo mais ainda, então eu sei com o que eu atiro aqui. Até comentei que não tinha entrado ainda, mas a B12. Meu pai tem uma B12 original e eu tenho a minha preparada para competição. São duas carabinas totalmente diferentes. E as aplicações também. Então, vai muito da ocasião, vai muito da disponibilidade, até também do financeiro da pessoa, se ela vai poder mexer ou não na carabina, e ela também entrar em contato, né? Se aquela que ela tem pode ser preparada, perguntar durante a live, que o pessoal vai responder, perguntar para os amigos, testar alguma que já foi trocada de mola para Gassan e ver o que vai dar certo, seria melhor. Ótimo. E vocês todos falaram de carabinas que funcionam muito bem com mola. Assim, que são aclamadas como boas com mola. Eu vou falar agora daquelas que são reclamadas porque tem mola. Por exemplo, a nossa Dione de terceira geração e até anteriores que eram praticamente só vinha na mola. Gente, eu acho esse tipo de carabina a melhor ferramenta para quem realmente quer aprender a tirar de pressão. Começar com uma dessa e você se desenvolver em uma dessa, qualquer outra arma de pressão que vier para você vai ser fichinha, vai ser muito mole de você atirar. Nesse final de semana passado mesmo, teve uma reunião familiar e eu encontrei com um primo que há muito tempo eu não via. E nós entramos no assunto de tiro de pressão e ele me falou que ele atirava com uma rocinha de mola. E, assim, super... no início, né, super complicada, difícil de dominar e tudo mais, mas ele aprendeu bastante com ela e se tornou um bom atirador de pressão com ela. Com isso, quando ele foi para atirar a fogo, ele se saiu 1000 vezes melhor do que pessoas que já atiravam há bastante tempo no fogo. Mas por quê? Porque ele aprendeu todos os princípios do tiro ali com a carabina de mola, que é complicada realmente de se dominar. Então, vale a pena para quem quer começar e quer realmente dar todos os passos no tiro de pressão, vale a pena começar com a carabina de mola assim. Olha, eu penso o seguinte, Rondon.
Se for para o cara começar com uma carabina de mola, vamos dizer assim, mais amigável, e que ofereça um desempenho bom, vamos dizer que ela te ofereça ali um nível de dificuldade, mas também não te exija demais. É legal, porque senão, se você pega, por exemplo, vou te falar uma carabina de mola que é foda. Você pegar, por exemplo, uma Hatsan de mola. Cara, Hatsan de mola não, você nem. Você já tirou com uma HT80 de mola? 80 não, eu tirei com 150 e 200 de mola. A 80 de mola, cara, ela vibra, ela salta da tua mão. Tanto que a primeira remessa de HT80 da Hatsan, de mola, que veio para o Brasil, isso há anos atrás, que era muito comum quebrar a coronha de polímero, que a HT80 é coronha de polímero. Ela quebrava a coronha no grip de tanto que era o tranco e a vibração dela. Aí uma carabina dessa aí, tipo assim, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Agora, se você pegar uma carabina, quer ver uma carabina de mola, que não é tão, por exemplo, a P19 de mola não é tão assim, né, o Leonardo? É uma carabina que dá para o cara lidar, uma P19 de mola, ali uma Crossman Vantage, não, a Vantage não veio de mola. Optimus que veio de mola. Optimus de mola, já dá, aí enquadra nisso que você está dizendo. Agora, se o cara pegar uma carabina muito bruta de mola, cara, aí esse coitado vai penar, viu? Vai sofrer. Vai sofrer porque o negócio não é brincadeira, não. Isso. Leonardo. Cara, que eu vou trazer uma questão assim, para quem está envelhecendo, vamos dizer assim. Compartilhando um pouco da minha experiência e questionando vocês sobre o que vocês pensam e o que vocês vivem em relação a isso. Eu era um cara que tinha uma visão, por exemplo, perfeita até 5 anos atrás. Enxergava absurdamente bem em qualquer distância, em qualquer jeito, de qualquer forma que você me passasse. Hoje eu percebo 2 coisas que já começaram a se deteriorar por conta da idade, que é minha visão de perto para leitura, né, que começou a se deteriorar, e minha visão para escuro, que também começou a se deteriorar. E eu conversando com o oftalmologista, eles falaram assim, ele falou para mim, olha, a hora que você passar dos 40, a hora que você passa dos 40 é isso mesmo, cara, é só ladeira abaixo, tanto na visão da sensibilidade à luz, quanto na visão de perto para alguns ou de longe para outros. Depende da pessoa, vai acontecer de uma das 2 coisas. No meu caso, o comprometimento foi para perto e para luz, todo mundo vai passar por isso, vai enxergar cada vez pior. Por isso que as pessoas mais velhas não conseguem, não gostam de dirigir à noite, né? Porque simplesmente não enxerga. E aí, eu estava pensando esses dias, atirando em prova, tal, com luneta muito escura. Por exemplo, eu uso muito a Sentinel X, que é uma 40-50, que é uma luneta escura. E eu percebo que eu já estou começando a ter dificuldade, por exemplo, a criar um contraste, uma definição boa na minha visão com essa luneta, que antes eu tinha. O que vocês acham? Começar pelo Charles, já passou por isso, sente isso, o que você me diz? Tô ficando velho. Olha, vamos lá, Leonardo. Eu sempre tive uma visão muito boa, a chamada 10x10, né? Como eu uso computador o dia inteiro, e já faz anos, eu estou aqui agora com 1, 2, 3, 4 telas de computador. E a tela de computador, você fica com ela aqui, 1 metro da tua cara, né? Então, eu notei, assim, de quase 2 anos para cá, que à noite, para ler, eu tinha que forçar a vista, sabe quando ela já está cansada? Aí fui no oftalmologista, que é sempre indicado, gente, ir no oftalmologista. Não vai naquela de, eu acho. Não, vai no oftalmologista, faz o exame, enfim. Aí eu fui no oftalmologista, fiz exame e tudo. Ele falou, olha, tua visão tá legal, você não tem astigmatismo, tem miopia, não tem nada. Isso que você está tendo, realmente, porque ele explicou que tem uma musculatura, né, que essa musculatura que é responsável por você enxergar perto ou enxergar longe. E ela realmente, com o uso de computador, fica cansada. Então, ele passou para mim um óculos de leitura, que, na verdade, ele dá uma aumentada, então a letra não fica tão pequenininha para você ficar fazendo assim. Então, vamos dizer assim, a fonte que seria, sei lá,
uma fonte 10, com esse óculos parece uma fonte 15, 16. Então, você lê sem forçar o olho, então é legal, dá uma descansada mesmo. E eu uso isso principalmente à noite para ler. Agora, eu não tenho problema com luminosidade, tanto que eu uso o meu tablet, à noite eu uso tablet quando eu deito, eu uso ele quase no mínimo da luminosidade. A minha mulher, cara, eu falo para ela, você vai ficar cega antes de morrer, cara, porque ela é cegueta normalmente, e à noite o tablet dela, cara, juro por Deus, eu tenho que falar para ela, baixa um pouco, porque está iluminando o quarto inteiro, até o gato reclama, sabe? Então, ela tem essa dificuldade, ela não dirige à noite, ela fala assim, cara, a noite para mim é a noite com chuva, então, ela falou, é mais fácil eu fechar o olho, eu acho que eu tenho mais chances de chegar em casa viva. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, mas realmente afeta. Aí volto a dar aquele conselho. Se o atirador sentir que está tendo uma perda de qualidade de visão, procura um médico. E se for preciso para você, por exemplo, vou atirar de mira aberta, você tiver que usar um óculos, use. O que não adianta é você começar a atirar muito mal por eu não quero usar óculos, eu não quero, eu acho feio. E começar a tirar mal, você vai se frustrar. E você sabe, no fundo, que você não está tirando bem, porque você não está enxergando bem. E que isso é culpa tua, porque você está de cabeça dura e não quer ir no médico, né? No oftalmologista. Então, faça. Se precisar, procure um oftalmologista. Se for preciso, use um óculos, não tenha vergonha. A idade, gente, chega para todo mundo, não tem jeito. Olha, pessoal, eu fui cegueta até meus 37 anos. Há 37 anos eu tinha quase 7 graus de miopia. Então, o óculos era fundo de garrafa. A única coisa boa que teve para mim, que fazendo física, o pessoal que usava óculos mais grossos era mais respeitado, mas tirando isso, não adiantava de nada. Morria de medo de fazer a cirurgia. Aí o meu oftalmologista, todo ano eu ia, o meu oftalmologista falou, agora ou nunca. Eu falei, então vamos. E me arrependo de não ter feito a cirurgia antes. Olha, para mim foi assim, milagre. Enxergar, até hoje, de longe eu enxergo muito, muito bem mesmo, com muitos detalhes. E como o Charles e o Schutter já falaram aqui, depois dos 40, a nossa lente, nós temos uma lente aqui no olho. E igual o Charles falou, tem a musculatura, que vai distender ela vai contrair para enxergar de perto e distender para enxergar de longe. E aí o que acontece? Essa lente vai ficando mais dura, ela vai perdendo a umidade dela e fica mais dura. Inclusive até tem um colírio que é específico para ajudar a diminuir isso, tá? Isso para demorar mais. Lágrima artificial, não é? É mais ou menos lágrima artificial. Isso aqui é até potencializado. Eu indico ele para muitas pessoas que vão atirar, que ajuda muito na mira aberta, tá? E o que acontece? Eu só comecei a ter esse problema depois dos 50 anos. Eu estou com 52 agora, foi da virada do ano passado para cá que eu comecei a usar óculos. Então, para mim, postergou esse problema de enxergar de perto. Mas, enfim, então eu sofri bastante com isso, tá? E também uma coisa que me ajudou foi o computador, Charles, pela tela até muito próxima, então eu estava acostumado a trazer o meu olho para enxergar próximo. Mas realmente, agora eu já não consigo mais. Então tem que usar óculos. E o que acontece? Para tirar, realmente fica difícil, tá? Fica difícil. No meu caso, eu não consigo mais focar a massa de mira, perdão, a alça de mira. A massa de mira eu consigo focar perfeitamente o alvo lá na frente. Mas a alça de mira aqui eu já tenho dificuldade em focar. Mas, por sorte, para fazer uma boa visada, a gente tem que focar na massa de mira. Então, isso ainda eu consigo fazer. Enfim, cuidar da visão é importante? A idade chega para todo mundo? Sim. Pode postergar um pouco mais ou um pouco menos? Pode, mas vai chegar. Então, cuide da sua visão. Como o Charles falou, todo ano, no mínimo, vá no seu oftalmologista. Nem que seja só para você ouvir dele que está tudo bem, que não mudou nada do ano passado para cá. Ivani. Então, todo mundo sabe que eu uso óculos, né?
e sou bem teimosa para poder usar óculos. E é uma coisa que agora, ao longo, né, que a idade, todos nós que somos mais ou menos da mesma idade, vai subindo e você vai sentindo cada vez mais essa dificuldade. Para tirar, eu ainda não sinto tanta dificuldade, porque como eu estou ali no papel das metas, então eu ainda consigo focar positivo. Mas eu vou te dizer que ainda estou sofrendo, começando a sofrer bastante da visão para poder estar fazendo tudo, inclusive para tirar. Eu estou vendo que breve, vou sentir a necessidade de atirar de óculos. Apesar de que quase ninguém me vê de óculos, porque eu deixo ele sempre ali guardadinho, uso somente para dirigir ou para ver uma televisão, porque ainda sou um pouquinho resistente a ele. Talvez aí também um pouco do erro nosso, né, de comum, de você ter que usar constante e acabar usando só na necessidade. Então, é algo que a gente às vezes tem que falar, cara, você está no erro. Então, tem que fazer para poder melhorar. Estou começando a sentir essa diferença para atirar. Vamos ver até quando eu vou conseguir atirar sem óculos. Quando eu não conseguir mais, vou ter que apelar e passar a atirar com ele. Aí vai começar a jogar, vai começar a jogar canastra. Nossa Senhora. É isso. Teu assunto de hoje, Vanilda. Meu assunto de hoje, gente. Olha, Charles falou assim em cima da hora, né? Vamos para o assunto. Quando falamos, a gente vai atrás, pesquisa, vai atrás de informação, vai atrás de pessoas, de perguntas, né, durante lives já passadas, assim, para poder... Vanilda, parece que você não conhece o Charles. Assim, cara, todo ChumboCast ele arruma uma encrenca pra gente e você achou que você ia chegar nesse então, passeio no parque. Então, eu vou num assunto muito tradicional, gente, que todo mundo fala e continua falando, que são os chumbinhos. Agora o pessoal tem falado muito, né? E eu já vou no assunto já dando a minha opinião. Gente, não adianta você querer pedir conselho de chumbinho. Se uma indicação para você ter um norte. Eu acho que a carabina, eu sempre achava isso engraçado. Como que uma carabina vai escolher o chumbo? Como que a carabina vai escolher o chumbo? Eu não entendia muito isso. E eu queria que vocês, talvez, né, explicar. É isso aí, mano. Queria que vocês explicassem o porquê, né, para a gente aqui, principalmente para mim, por que ela escolhe o chumbo, o que faz essa mágica. Eu, atirando, eu aprendi o seguinte, que existe ali alguma coisa, é igual a gente quando vai escolher um sapato, né, pô, aquele é tão bonito, mas esse não foi o que eu gostei, eu preferi um All-Star. Então, acho que a carabina ela vai mais ou menos por esse lado. E, realmente, a carabina ela escolhe o chumbo. Não adianta você querer determinar qual chumbinho que ela vai usar, na minha opinião. Agora, eu queria que vocês falassem, começando pelo Charles, por que, Charles? E quanto vocês que usam, né, várias carabinas, quando colecionam, como que é isso para você de ter que ter uma variedade grande de chumbo na prateleira? Ô, Ivanilda, hoje menos. Menos. Já foi muito pior. O que acontece? Gente, eu falo assim para o pessoal, levantemos as mãos que hoje a gente tem no Brasil a rifle, que tem tem linha de chumbo, 4,5 e 5,5, cara, que atende, sei lá, 90% das necessidades dos atiradores nesse sentido. O que acontece? Antes da rifle, da virada, porque rifle antigamente, gente, era sinônimo de chumbo vagabundo. Era o mais barato que você poderia comprar rifle, era porcaria. Aí você tinha que apelar para Gamo, JSB, HN, alguns RWS, alguns Crossman, e eram difíceis de conseguir, né, Leonardo? Não eram chumbos que você achava. Tenta achar um chumbo RWS para comprar no Brasil hoje. Dificílimo, cara. São chumbos excelentes, alemães. Então, era fogo, era caro. Então, o que acontecia? Muitas vezes era preciso escolher o chumbo que a arma menos desgostava.
não era o que ela mais gostava, era o que ela menos desgostava. Você testava, sei lá, 5 chumbos. Qual foi o resultado menos pior que eu tive? Foi com esse aqui, era esse que você usava. Infelizmente, era assim. Hoje, vou falar para vocês, no meu tiro pessoal e nos revis, eu uso, cara, 90% é chumbo rico. E hoje eu tenho hoje um sistema que funciona o seguinte. Eu vejo a carabina, por exemplo, carabina, vamos pegar a calibre 5,5. É uma carabina de potência média para maior, mais potente, o que eu uso? Eu começo testando o rifle Premium Round. Dali, tá legal esse peso? Não tá? Aí eu vou para chumbos mais pesados ou chumbos mais leves. A carabina é de potência baixa, de cara eu começo a comprar mais. A carabina é média, eu já começo ali com os RTX. Então, hoje é muito mais simples. Hoje, por exemplo, o meu kit que eu levo de chumbos para fazer review tem, no caso do 5,5, o Promax Dome, os 3 RTX, Rifle Premium Round e Destroy. Cara, 90% das armas vão gostar de um desses chumbos. Tem outros 10% que aí já são mais chatinhas, aí você tem que apelar para alguns chumbos um pouquinho mais exóticos. Mas 90% gosta desses chumbos. Então, hoje, Bonito, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Olha, Ivanilda, isso realmente é muito interessante. Eu tenho um bocado de armas na minha coleção e eu diria que quase 1/3 delas gosta de um tipo de chumbo. Então, eu diria, na minha visão, na minha experiência, que o atirador influencia muito também em relação ao tiro, tá? Em relação ao tipo de chumbinho que vai gostar. Fala-se que a arma escolhe o chumbo porque depende de de vários fatores ali da arma. Basicamente, da harmônica dela, né, e a potência dela. Mas tem muitos outros fatores, inclusive o atirador, tá? Eu já vi situação que a mesma carabina, ela agrupou com o Manê com um chumbinho, o Mané com outro chumbinho e o Jecão com outro chumbinho, para você ver como que é. Então, quer dizer, a harmônica e tudo mais, nós estamos falando aqui carabinas de mola ou de gazan, tá, pessoal? Porque nós sabemos que, no caso das PCPs, dá para tunar ela e deixar ela utilizando o chumbinho que você quiser. Então, nós estamos falando aqui de carabinas de Springers. Então, uma carabina Springer, ela tem uma harmônica tal que ela tem ali, eu acredito que uma coleção de chumbinhos que ela consegue fazer um bom agrupamento. E depende também do atirador para aquele chumbinho dar certo ou não. Por exemplo, eu nunca dei certo com slug. Nunca consegui fazer slug e agrupar. Eu admiro quem consegue, tá? Excelente, parabéns, não critico, siga a tua vida feliz. Mas eu nunca consegui. Então eu já desisto. Eu não testo slug nas minhas carabinas potentes. Então, o que acontece? Eu estou falando já de PCP, no caso das slugs. O que acontece? Eu também tenho alguns chumbos que eu tenho quase que certeza que as carabinas novas que eu adquiro vão gostar dele. Então, são eles que eu testo primeiro. Mas tem carabina que realmente vai gostar de chumbinho super exótico. Tem um aqui que gostou de um que não se vê mais no Brasil, só de fora. Eu não consegui ninguém para trazer de fora para mim ainda. Mas, enfim, realmente, as Springers, elas escolhem o chumbo, mas depende de vários fatores. Léo. Vamos lá. Essa lenda, essa fala de que a carabina escolhe o chumbo, Ivanilda, vem de um passado, e principalmente do fato de que as pessoas normalmente não conseguem manipular a carabina e ajustar a carabina com precisão, principalmente as springs. E aí você acaba restrito à questão dessa relação entre velocidade e harmônica de cano do chumbinho. E também tem a questão de que cada chumbinho gosta de uma determinada rotação para evitar espiralar. Então você tem que casar uma série de elementos de balística interna e externa para que o chumbinho funcione bem num determinado cano, numa determinada carabina. E antigamente você não conseguia mexer muito na velocidade da arma, você tinha pouca flexibilidade para isso,
e aí você tinha que simplesmente testar a maioria dos chumbos possíveis para ver qual que ia fazer o melhor casamento com essa relação entre velocidade, harmônica de cano, passo de raio adequado para o chumbinho, enfim. Tinha carabina que você não achava nada. Você tentava, como o Charles falou, você não tinha muita variedade no passado, você testava todos os chumbos disponíveis e não ia. E algumas dessas carabinas hoje você consegue usar chumbos que não existiam naquela época, que ela funciona bem com eles. Então, assim, era uma coisa muito mais difícil. No mundo das PCPs, isso é um pouco mais fácil, porque é muito mais fácil você ajustar a velocidade de uma PCP, e aí você consegue ajustar para chumbos diferentes. E nas Springs, hoje, você tem a possibilidade de usar pesos de pistão diferente, gas run diferente, bucha diferente, que também te consegue entregar uma certa afinação. Se você for bem sofisticado, você consegue trabalhar peso no cano para mudar a afinação também, tem várias coisas que você consegue fazer. Mas são mais difíceis. Então, assim, para quem, via de regra, não consegue mexer na arma, não tem o domínio técnico para fazer uma boa afinação, acaba sendo realmente a resposta correta de que a carabina escolhe o chumbo. Você vai ter que testar chumbos e ver qual que vai estar melhor. E o que o Rondon falou é muito interessante, porque o ponto de apoio da carabina pode influenciar no desempenho dela. Principalmente carabinas que transferem muita vibração para a coronha. Essas carabinas que transferem muita vibração para a coronha acabam sendo muito mais suscetíveis ao ponto de pegada. E esse é o grande problema, por exemplo, de que um atirador que pega mais forte na arma, ele vai mudar a vibração da carabina toda. Um atirador que apoia em pontos diferentes, é como se você tocar na corda de um violão diferente, posições diferentes. Isso tudo pode afetar esse casamento delicado. E esse é um dos motivos, por exemplo, uma vez eu estava vendo um atirador que estava reclamando que a dele não agrupava. E aí eu fui lá e agrupei com a carabina dele. E aí ele foi lá, tentou agrupar e não conseguia agrupar. De novo eu tentei, fui lá, agrupei com a carabina dele. Eu falei, quer ver, eu vou assistir você atirar. E aí eu reparei uma coisa mais incrível. Esse cara nunca tocava a carabina da mesma forma. E era uma carabina dessas que é sensível, porque a coronha é bem casada com o corpo da arma e ela vibra bastante a coronha também no disparo. E eu falei para ele, olha, se você pegar cada hora num lugar, não vai agrupar com nenhum chumbo mesmo, porque ela vai vibrar diferente. Você precisa sempre repetir a sua pegada com a mesma força, no mesmo lugar, para que a carabina consiga te entregar repetibilidade. Então, tem isso que o Rondon falou também tem muito a ver. A carabina não é só a carabina que escolhe o chumbo, é o conjunto do tripé. Né? O tripé se escolhe sempre. A gente nunca pode esquecer que existe um tripé. E o tripé se escolhe. E o tripé influencia no tiro. Bom, bem explicado. Tá vendo? Você saiu bem, Ivanildo. Perguntas com assuntos muito bons. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. No final, aí ficou um pouquinho mais curto, mas com assuntos bem interessantes, porque, afinal de contas, o Chumbocast é o melhor videocast de tiro de pressão do Brasil. Até porque é o único, né? Ninguém mais faz videocast como a gente, então a gente acaba sendo o melhor, né? Então, aí, ó, fica aí a dica para outros atiradores fazerem outros videocasts e passar na frente da gente, hein? Vai ser um prazer termos aí concorrência. Gente, valeu pela participação aí de vocês, valeu pela participação de vocês que estão aí ouvindo, e mandem suas perguntas, gente. Mandem suas perguntas aí nos comentários. Era para a gente, na verdade, eu lembrei agora, esse episódio era para a gente responder pergunta do povo e eu esqueci completamente. Mas o próximo vai ser respondendo pergunta. Então a gente vai responder as perguntas que já foram enviadas e as perguntas e sugestões de temas enviados agora, e da próxima vez a gente vai conseguir fazer um episódio um pouquinho mais longo, tá ok, gente? Valeu, até mais para vocês e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.